Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no meio de nós. Hoje, 1º de dezembro, iniciando o mês aí de dezembro, graças a Deus, E temos aí o tema hoje nosso, falar de Francisco Xavier, Chico Xavier, esse missionário que esteve aqui conosco, nos ensinando e auxiliando a prática do bem, do amor, da fraternidade. Para que possamos, então, ter um tema, uma discussão gostosa e tranquila, peço desligar o celular ou colocar no modo silencioso, por favor. A nossa companheira Elisângela está conosco para fazer o estudo. Então, vou convidar a todos para nós estarmos fazendo a nossa prece, para darmos início ao nosso encontro da noite. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre amado, esse companheiro que está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos ensinando, nos auxiliando. Agradecer à Casa Miramês e toda a sua equipe, que nos acolhe também de braços abertos, que desde o momento que adentramos aqui, já estamos recebendo o lenitivo da equipe, trazendo para nós o conforto e a tranquilidade, que possamos estar preparados para o aprendizado de hoje, através da doutrina, do Evangelho, buscando cada vez mais essa melhoria, para que possamos melhorar a cada dia. Que a paz se faça presente em cada coração, que assim seja. Te convidamos, Elisângela. Boa noite. Que nós possamos nos unir aqui em vibração, porque para falar de um missionário, a gente se enche da presença e dos ensinos. E nós vamos falar aqui de um grande missionário, Chico Xavier, que deixou aí um legado inestimável para toda a humanidade. Então eu quero convidá-los para a gente mergulhar aqui nessa história, mas não só uma biografia. Nós vamos mergulhar em todo o aprendizado, tudo que o Chico trouxe. O estudo ele foi feito com base em várias obras, e aí tem lindos casos de Chico Xavier, que é do Ramiro Gama, que tem radionovela, inclusive. Tem esse aqui, Chico de Francisco, do Adelino da Silveira, e vários outros, A gente tem muita coisa sobre o Chico que nós vamos falar aqui. Mas antes da gente falar propriamente da pessoa, do Francisco Cândido de Paula Xavier, vamos falar sobre, que ele é considerado um missionário. O que é um missionário? Eu gosto muito de começar os estudos trazendo o significado, porque a gente tem sempre um ponto de partida. E na imagem ali nós vemos Jesus, Kardec, Emmanuel e Chico. Jesus é muito mais do que um missionário, o nosso governador planetário. E aí a gente tem tantos missionários que passaram aqui por este planeta e ainda estão aqui, passando por aqui. Muitos que reencarnaram e outros que estão lá do plano espiritual, tantos outros nos auxiliando. Então vamos trazer aqui o conceito. O dicionário diz que o missionário é aquela pessoa que recebeu ou assumiu uma missão, a incumbência de realizar uma tarefa. A missão é uma tarefa que foi dada, e ele promove a sua concretização, porque não adianta só receber a tarefa e não fazer, Tem um jargão aí para quem assistiu Tropa de Elite, Tarefa dada é tarefa cumprida. Então, não adianta a pessoa receber a missão e não concretizá-la. Então, o dicionário traz este conceito. Dentro do Espiritismo, esse conceito ele ainda é mais amplo, Ele é amplo e, ao mesmo tempo, também mais detalhado. No Espiritismo, quando a gente fala missionário, a gente fala de um espírito que fez todo um planejamento lá no plano espiritual. Aí esse planejamento foi minuciosamente desenhado. Aí ele encarna
na verdade, ele reencarna, né? Ele volta até aqui à Terra com este propósito. Então, ele assumiu lá no plano espiritual. E o missionário é um indivíduo, seja ele do sexo feminino ou masculino, aqui, quando ele chega, a porta aqui, que ele vai fazer algo, não é só lá para a família dele, né? Não é só lá para o bairro dele, não é só para a empresa dele, ele vai trazer algo muito maior. É para a evolução, para o progresso da humanidade. Então, aqui, ó, ele antes de renascer, ele assume esse compromisso, ele vem com essa tarefa específica, e os missionários, muitos, eles se habilitam para vir. Eles se prontificam. Às vezes, para fazer uma tarefa, a gente tem que catar o pessoal, né? Quem quer fazer a tarefa X, aí o pessoal fica assim, para fazer uma prece em público, a pessoa fica assim, né? O missionário, ele se prontifica a vir. E nós temos vários livros que falam de missionários, né? Espíritos que estavam lá de boa, lá no seu planeta, não precisava mais de vir aqui na Terra, né? Que a Terra é um lugar legal, né? É legal para quê? Para gente que já pintou, bordou, fez e aconteceu e está aqui reparando os erros do passado, porque aqui é escola, aqui é hospital e aqui também pode ser um educandário presídio para outros, né? Mas tem alguns espíritos, e a gente tem vários livros que trazem isso, um deles é até do próprio Chico, que é o Renúncia. Tem espírito que não precisava vir aqui mais, mas aceita, se prontifica, na verdade, né? Se prontifica. Outros são chamados e aí aceitam a incumbência, sob as mesmas condições de nós, o véu do esquecimento. A gente esqueceu as artes que a gente fez lá atrás, né? Eles esqueceram de quê? Eles esqueceram que eles são espíritos muito mais avançados, mas estão aqui em missão, e alguns nem sequer esqueceram, né? Porque o intercâmbio com o plano espiritual é tão grande que eles têm consciência, sim, de quem são, mas são espíritos que já são irmãos bem mais velhos e recebem essa incumbência. Então, nós temos aí vários missionários ao longo da história da humanidade. Se a gente pegar lá atrás, até muito antes da vinda de Jesus, a gente tem Buda, Siddhartha Gautama, Confúcio, os profetas lá do Antigo Testamento, né? O próprio Moisés. E aí a gente tem muitos espíritos que vieram como missionários. E aí, falando de missionário, antes da gente falar do Chico, não tem como da gente falar da base da doutrina, porque nós temos aí 3 revelações, né? Moisés, Jesus e o Consolador Prometido, que é a doutrina. Quando a gente fala dessas 3 revelações, nós tivemos vários missionários também aqui inseridos nestes contextos, né? Moisés, que trouxe a justiça, a primeira revelação, ele veio com a missão de trazer justiça. E aí teve os mandamentos, né? O povo era muito rebelde, então ele teve que também fazer uns adendos ali com as leis mosaicas. Passou o tempo, nós tivemos aí a segunda revelação, Jesus, que veio nos mostrar aula prática, não foi só aula teórica, não. Ele mostrou com todos os exemplos a insuperável força do amor, né? Então foi a segunda revelação. E aí a terceira revelação, como foi prometido, né? Eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, né? Que vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. E aí veio o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, que foi compilado, organizado, codificado por Kardec. Kardec foi um missionário também. Mas e se Kardec falhasse? Porque chegou aqui o véu do esquecimento, pegou, né? Todo mundo. Gente, a espiritualidade superior, ela nunca vai confiar uma missão em um indivíduo apenas. Nascem vários pretendentes ali, né? Tem o missionário, o primeiro,
É igual eleição, não tem o primeiro cargo e o suplente, né? Então tem sempre os suplentes. Então, se caso Kardec não quisesse, falhasse, acontecesse alguma coisa, já tinha o suplente. Todo mundo sabe quem seria? Leon Denis, né? E aí veio a terceira revelação, que veio trazer o cristianismo redivido através da verdade. Bem, e falando então, né, de Kardec. Kardec foi um grande missionário que pegou ali, vendo aqueles fenômenos todos, ele fez aquela investigação para ver se não tinha nada ali que estava realmente fazendo aqueles fenômenos. E sim, ele conseguiu enxergar que havia inteligência por trás daquilo tudo, que eram comunicações. E ele fez a consolidação das obras básicas da doutrina. E por que eu estou falando de tudo isso antes da gente falar de Chico? Porque Chico é um missionário, assim como Kardec o foi. Kardec trouxe o Pentateuco, que a gente chama, 5 obras, né? Aí a gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente tem Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Além disso, tem obras póstumas, tem um livrinho pequenininho que é Espiritismo e a Revista Espírita, que tem várias situações que aconteceram e que Kardec relata, porque Kardec recebia muitas cartas pedindo ajuda, fenômenos que aconteciam em lugares, manifestações. Então, a Revista Espírita também é um compêndio que faz parte, né? Beleza, Kardec conseguiu trazer absolutamente tudo. Não deu tempo, gente. Lá em Obras Póstumas, tem uma parte lá que ele, conversando, né, durante uma reunião com a entidade, era por meio de psicografia, é dito a ele que a encarnação dele, naquele momento como Allan Kardec, não daria para ele trazer tudo. Porque Kardec, gente, varava à noite. Ele varava à noite, ele dormia muito pouco, era um trabalho gigantesco. E se a gente olhar o tempo de uma obra para outra, era um tempo muito pequeno. Vamos pensar que naquela época não tinha computador, não tinha chat GPT, né? Era tudo feito na mão. A gente não tinha nem máquina de datilografar, né? Então vamos pensar numa pessoa fazendo, né, organizando todo um trabalho de comunicações que eram feitas em vários lugares da França, que chegavam para ele e ele organizou. Então foi um trabalho gigantesco feito num período de tempo. Então não deu para Kardec trazer tudo. E lá em Obras Póstumas, eu não vou saber precisar para vocês, eu estou lendo ele, porque ele não é dividido bem em capítulos, mas tem uma parte que chama A Minha Missão. E lá no Minha Missão ele explica isso, que ele voltaria depois de um tempo para ele terminar a obra, porque ela não estaria completa, tinha muitas outras coisas, né? E especula-se inclusive que Chico seria a reencarnação de Kardec. Isso a gente não entra no mérito, que sendo ou não é esse o objetivo, né? Mas Kardec, ele trouxe a base. E depois nós tivemos o nosso missionário Chico, que trouxe inúmeras obras, que são obras consideradas subsidiárias, que têm aspectos muito aprofundados e complementares da obra de Kardec. E lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, que é o prelúdio, no prelúdio tem um texto, e eu peguei um pequeno pedaço que diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, nesse prelúdio, nós vemos que quem são esses Espíritos do Senhor? Que são as virtudes do céu, ou seja, se são as virtudes, eles são espíritos que já têm uma caminhada mais avançada, porque eles já colecionam virtudes, né, gente? A gente está catando virtudes aqui, tentando fazer uns remendos, né, para a gente melhorar. E olha só, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando. Receberam uma missão.
espalhando-se por toda a superfície da terra. Então, como eu disse, os missionários não são exclusividade da doutrina espírita, nem tampouco só do cristianismo, porque nós sabemos que a verdade ela se manifesta em todo o planeta. Então nós temos aí grandes missionários em vários pontos. Filósofos na Grécia Antiga, como Sócrates e Platão, falamos aqui de Confúcio, né? Mas tem vários missionários espalhados em vários lugares da Terra, como estrelas cadentes, a iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, né? Então a gente tem tanta gente que veio em missão. E antes da gente chegar no Chico, a gente precisa de falar que na doutrina nós tivemos os expoentes do espiritismo nascente lá na França, né? Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion e vários outros nomes. E lá nasceu o espiritismo, se propagou para vários países, chegando até aqui o Brasil, mas, quando a gente fala um mas, né, tá tudo muito bonito, mas havia uma pedra no caminho, como disse Carlos Drummond de Andrade. O espiritismo não teria futuro lá na França por causa de quê? Eu ouvi uma voz lá no fundo, uma manifestação, por causa do materialismo. Infelizmente, gente, o materialismo, né, pós aí as grandes manifestações que aconteceram na França, né, o iluminismo preparou o terreno, a doutrina veio, chegou, mas o campo europeu foi ficando cada vez mais materialista. E Jesus enxergou que ali o seu evangelho de amor não teria solo fértil para prosperar. Então, já leram aqui o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Já leram? Não? Quem não leu, leia. É um livro magnífico, psicografado pelo Chico de Humberto de Campos. E ele está falando que o Brasil vai ser isento de problema não, tá? Porque tem gente que olha esse título aqui e fala assim, isso aí é loucura. Brasil cheio de corrupção, pobreza, desigualdade, né? Não é isso. A árvore do Evangelho, ela foi transplantada lá da França para o Brasil. O Brasil foi escolhido por Jesus. É um livro fantástico. E para quem quiser, tem radionovela dele também, tá, gente? Porque meu espírito é bem velho, né? Eu adoro uma radionovela, porque eu vou ouvindo, eu vou imaginando, né? Para mim é até melhor do que a novela em si. Para quem não tem muito tempo, é um recurso. Então ele fala desse transplante da árvore do Evangelho e do Espiritismo para o Brasil. E Jesus incumbe ao Espírito Ismael ser o tutor do nosso país. E nesse transplante da árvore do Evangelho, para o Brasil vieram muitos espíritos. E para quem já assistiu algumas palestras do Haroldo, ele fala, né, gente? Veio muita gente bacana, né? Veio o pessoal das cruzadas, pessoal da Inquisição, né? Muita gente bacana, a gente é bacana, a gente é um povo bacana, mas né, não veio santo não, porque Jesus veio para os doentes ou para os sãos, né? Mas também vieram espíritos comprometidos em fazer prosperar este evangelho, né? Então aqui não tem só santinho não. Na verdade, santinho não tem lugar nenhum, né, gente? Vamos falar assim, tem uns gatinhos pingados ali ou outro que são espíritos mais evoluídos no planeta, mas estamos todos aqui em aprendizado. Mas esse transplante da árvore do Evangelho para o Brasil, então o espiritismo, ele veio para o Brasil, tanto é que lá na França, se vocês forem lá, se vocês perguntarem, né, onde que é a casa que Kardec morou? Quem que é Kardec? Quem que é Allan Kardec? Embora lá no cemitério, né, tem o lugar onde que ele foi sepultado, que é um cemitério muito famoso, o Père Lachaise, lá em Paris, que tem várias celebridades lá também sepultadas, né, fizeram
é uma cripta muito bonita, mas é visitada só por brasileiro, tá, gente? O pessoal de lá nem sabe quem que é Kardec. Por quê? Porque foi transplantado para cá. Aqui que floresceu. E para isso, né, o Ismael, Jesus, Ismael e toda a pleiade de espíritos contaram com também missionários, espíritos que vieram aqui ajudar esse espiritismo a prosperar, né, nesse terreno fértil. E aqui tem vários nomes, gente, que a gente quase nunca ouviu falar. A gente ouve dessa turma toda aqui. Vocês conhecem quem? Fala aí para mim. Vocês estão conseguindo enxergar daí? Tem um barbudo ali, ó, que foi médico. Esse aqui vocês conhecem. O Bezerra, né? Dessa turma aqui, o mais conhecido é o Bezerra de Menezes. Mas olha só, esse primeiro ali, ó, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele que promoveu a primeira reunião espírita no Brasil. A gente nunca ouviu falar, né? E aí, esses nomes todos aqui, ó. Casimir Liottaldi, Joaquim Carlos Travassos, Augusto Elias da Silva, Antônio Luiz Saião, Bittencourt Sampaio, Afonso Angeli Tortelli, Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante. A gente conhece muito o doutor Bezerra de Menezes, não só também pela questão que ele trabalha junto a gente, né? Vocês sabem que já era para ele estar lá em outro planeta, ele escolheu continuar tutelando aqui, né, um compromisso que ele fez com ele próprio, e a gente conhece muito o Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra fez também a unificação do movimento espírita, que foi constituir uma federação, né, uma unificação para termos as federações. E aí tem vários outros, Caio Barrichuta, Eurípides Bassanufo, Anália Franco, são alguns pequenos nomes aqui, daqueles que foram os primeiros, né, os precursores. Muito caminhou, né, o espiritismo foi caminhando, e aí a gente chega até Chico, né, tem tantos nomes, gente, tantos, mas aí a gente chega no maior expoente e divulgador do espiritismo moderno, não só no Brasil, mas no mundo. O espiritismo, ele saiu de uma zona nebulosa, porque as pessoas até falavam na época, né? Elas tinham vergonha de falar que era espírita, às vezes, porque era muito deturpada a visão que as pessoas tinham do espiritismo, as pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Mas quando Chico chegou, e Chico foi sendo conhecido, as pessoas falavam assim: eu sou espírita, aquele espiritismo lá de Chico Xavier. Né? Chico Xavier virou uma referência. Mas por que Chico virou uma referência, gente? Porque Chico foi um verdadeiro discípulo, apóstolo. Ele viveu tudo aquilo, né, que era perguntado para ele, ele vivia, e ele deixou para a gente um legado inestimável. E eu vou falar sobre Chico, né, sobre a biografia dele, e é surpreendente Chico ter chegado aos 92 anos. Aí eu lembro do Raul Teixeira. Raul Teixeira brincando com relação aos grandes trabalhadores e discípulos de Jesus, né, que vêm aqui para fazer esse trabalho lindo. Eles vivem muito, mas com muitas dificuldades, porque eles não são isentos das dificuldades. E quando as pessoas falam assim, mas, nossa, é uma pessoa que tem um intercâmbio direto com os espíritos superiores, por que passa por tanta dificuldade? Se o próprio Jesus, gente, ele passou pelo que passou, né? Por que nós vamos ser isentos? E o próprio Chico fala isso, quando perguntam para ele sobre as dificuldades. Então, vou falar sobre Chico Xavier, e é uma breve biografia, porque para falar deste grande homem precisaríamos de horas e horas e horas e horas e horas. Então vamos falar sobre o nosso querido Chico. Alguém teve a oportunidade de ir até a casa que foi do Chico, lá em Pedro Leopoldo? Não? É um passeio muito delicioso, muito legal. Vale a pena ir no sábado de manhã, ir lá no Centro Luiz Gonzaga, depois vai na casa que o Chico morou, que virou um museu, né? E tem o Centro Meimei também. É muito bacana. Então,
Então vamos falar de Chico. O Chico, gente, aqui vai ser uma breve biografia, porque a gente tem muito para falar do trabalho dele. Nós temos aí filmes, documentários que falam, né? Ele nasceu numa família composta por 9 irmãos, filho de pais analfabetos. Sua mãe, Maria João de Deus, ela era lavadeira, e seu pai, né, era também uma pessoa muito simples. E ele nasceu no dia 2 de abril, em 1910. Então, a gente pega aí, né, recuando no tempo. Em Pedro Leopoldo, aqui pertinho, onde que eu estou falando, né, que ele viveu uma boa parte da vida dele. Chico cumpriu, gente, ele desencarnou aos 92 anos. 92 anos. E ele teve 75 anos de mandato mediúnico. Então, olha essa palavra, mandato, né? Que foi uma missão que foi dada para ele. E eu vou falar rapidamente aqui do livro Chico de Francisco, do Adelino da Silveira, os acometimentos que Chico teve. Porque às vezes a gente tem uma cólica de rim, né? Uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma gripe ali, uma sinusite aqui, a gente às vezes reclama, né? Olha só, o Chico, ele teve uma infância muito, muito, muito sofrida. Ele ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. E eu acho que todo mundo sabe da história, né? Que o pai, que tinha 9 filhos, não ia dar conta de cuidar dos 9. Saiu espalhando os meninos tudo. Cada um foi para um canto. E o Chico foi premiado. Ele foi morar com a madrinha, que era uma mulher que sofria de grave obsessão. E essa madrinha, ela infligiu muitos sofrimentos ao Chico. Furava a barriga dele, tanto que ele tinha muitas cicatrizes na barriga. Falava que ele era possuído pelo demônio, fazia ele vestir roupa de menina. Aí o filho dela teve uma ferida, aí ele teve que lamber a ferida. Tem muita história. E ele começou a ter intercâmbio com sua mãe desencarnada. Aos 5 anos. Então, a mediunidade dele começou a florar com 5 anos. Aí a madrinha falava que ele tinha um demônio no corpo. E infligia muitos sofrimentos, e ele ficou morando com ela por 2 anos. E aí, nesta época, gente, que o Chico começou a ter o intercâmbio com a mãe dava conselhos para ele sempre obedecer a madrasta, né? Ele ser obediente, ele não ficar falando, porque ela sabia, né, que aquilo dali seria passageiro, e ela falou: vai chegar um anjo bom para você. E eis que, quando Chico completou 9 anos, o seu pai casou-se, teve um segundo matrimônio com a Cidália. E a Cidália foi esse anjo bom, porque ela falou que ela casaria com uma condição: que reunisse todos os filhos espalhados na mesma casa. Olha só, não tem nada de madrasta, né? É boadrasta essa daí, né? E a Cidália foi esse anjo bom, ao qual o Chico, ele quando encontrou, ele sentiu aquele acolhimento, né? E ela se esforçou muito para que eles estudassem. Inclusive, tem uma história bem curiosa, que para estudar naquela época, tinha que ter dinheiro para comprar material, porque não tinha material dado, né? Não era como hoje, que tem uniforme, tem material, tem mochila. E ela queria que eles estudassem, e o pai do Chico falou assim: não vai ter jeito, não tem dinheiro para 9 filhos estudar. Então ela teve uma ideia de fazer uma horta. E tudo que fosse colhido nessa horta, o Chico saía para vender. E com esse dinheiro, ela ia comprar o material escolar para eles estudarem. Só que tinha uma vizinha que, quando ela saía, na calada ali, né, na surdina, ia lá e roubava a horta. E roubava muito. E ela sabia que era vizinha, mas ela não queria se indispor, né? A Cidália também era uma alma muito bondosa, né? Ela não queria se indispor com a vizinha por causa disso. Se fosse a gente, né, já estava lá cobrando, fazendo pé de guerra. Não, a gente não, espírita não faz isso, né? Espírita não faz isso. Então, ela falou assim: Chico, pede um conselho para sua mãe. Você sempre está conversando com sua mãe, né? Porque ela acreditava no Chico. Pergunta para ela o que a gente pode fazer, porque eu preciso
A gente precisa de gerar uma renda para vocês estudarem. Aí ele se encontrou com a mãe e a mãe deu o conselho. A Cidália está certa, a gente não deve se indispor com os vizinhos. Peça para ela, toda vez que ela sair, ela dá a chave de casa para essa vizinha cuidar da horta. E falar, né? Está acontecendo, sumiço aqui, então cuida para a gente. E aí, assim ela fez e nunca mais ela surrupiou, né? Então, muito interessante. O Chico, gente, ele sempre trabalhando. Começou a trabalhar aos 9, aí vendendo as verdurinhas. Foi para a aula, fez o primário. O primário, na época de Chico, né? Ele fez até, seria o 4º ano. E aí não pôde mais estudar, já teve que começar a trabalhar. E aí Chico começa a trabalha na venda, né? E aos 17 anos ele chega até o espiritismo. Então ele era católico, ele seguia a religião católica, inclusive ele passou a ser orientado, aconselhado pelo pároco da paróquia de lá, né? De Pedro Leopoldo. E a história dele, ele carregava pedra na cabeça, porque o padre falava que esse negócio de espírito era coisa do demônio, o demônio estava assediando ele, enfim, tem muitas histórias. Mas aos 17 anos, como é que ele conheceu a doutrina? Como é que ele chegou até a doutrina? Uma das irmãs de Chico, ela estava sofrendo uma grave obsessão e ela também tinha problemas, né, transtornos emocionais, e alguém orientou a procurar um centro espírita. Já tinha um centro espírita lá em Pedro Leopoldo. E aí, para levar a irmã para fazer o tratamento, ele foi apresentado ao espiritismo e ali Chico ficou, né? Em 27, ele começa a prática da psicografia. Em 1927. Só que só em 31 que ele tem o primeiro encontro com Emmanuel, que vocês assistiram já o filme do Chico Xavier? Vocês lembram lá que foi numa cachoeira, Emmanuel chega, se apresenta para ele e fala que ele escreveria 32 livros. Aí ele até pergunta, eu vou ganhar na loteria? Porque para escrever livro tinha que ter dinheiro, né? Aí ele, não. Você precisa de ter 3 coisas, Chico, para isso. Disciplina, 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 né? E Chico tinha a tarefa inicial, gente, de psicografar 32 livros. Ele psicografou mais de 400. Hoje tem catalogado obras de Chico Xavier. Tem lugar que fala que são 410 e tem lugar que fala que são 450. Mais de 400 livros psicografados por ele, em que ele não recebeu um tostão. Toda a verba revertida em obras de caridade, e ele nunca se apropriou como autor de nenhum livro. Os autores eram os espíritos. Em 32, ele publica a primeira obra, e foi um rebuliço. O Parnaso de Além Túmulo, ele é uma coletânea de poesias, poemas e poesias, ditadas por vários espíritos que foram poetas, tanto no Brasil quanto em Portugal. E por que foi um rebuliço? Porque Chico, com 4º ano de primário, ou seja, uma escolaridade bem limitada, ele psicografou um livro que tinha poemas com estilos literários muito diferentes entre si. Muito. Porque o estilo de um poeta era completamente diverso do outro. E quando os especialistas em literatura foram fazer uma análise, eles ficaram chocados quando souberam que Chico só tinha 4º ano, uma pessoa extremamente simples. Não tem condição. Ou ele seria um gênio, não menosprezando, né, a inteligência, é claro, Chico não é uma pessoa inteligente, mas ou ele seria um gênio para ele reproduzir estilos muito diferentes, ou então realmente aqueles espíritos mortos estavam se comunicando com ele e ditando os poemas. Então ele foi o primeiro livro. E em 35 ele publica o seu segundo, que foi Cartas de uma Morta, que foi ditado pela sua mãe.
E aí, gente, Chico Xavier continua, né, sua caminhada com muitos livros. Aqui eu vou citar só alguns, só os destaques. Em 43 surge uma nova entidade espiritual apresentada por Emmanuel, que Emmanuel foi o seu mentor durante toda a sua trajetória. E essa entidade usou um pseudônimo, que foi André Luiz. E André Luiz chega com uma proposta um pouco diferente. Por quê? Porque ele veio, o primeiro livro foi Nosso Lar, né? A coleção A Vida no Mundo Espiritual, e as obras, que foram 11 livros desta coleção, elas são igual videogame, né, gente? Você vai de um livro para o outro, só vai ficando cada vez mais difícil, porque são obras de um cunho científico, tem assunto moral ali, tem muita questão científica, é riquíssimo. E o Nosso Lar, gente, quando foi publicado, que foi em 43, tinha coisas em Nosso Lar que a medicina da Terra ainda não tinha prescrito, estudado, que é a glândula pineal. E ele fala que lá no plano espiritual eles usavam estranhas pranchetas digitais. Ele não usa o termo digital, como se fossem eletrônicas, estranhas pranchetas que tinham as coisas. O que a gente tem hoje? Computador, tablet, celular, já era velho lá, né? Então, é uma obra reveladora. E foi em 43. E aí, em 44, Chico já estava publicando outras obras, A Viúva de Humberto de Campos e a Família Processo Chico. Por quê? Porque Humberto de Campos é um dos poetas, inclusive, né, um dos autores aí de Parnaso de Além Túmulo, e ele teve várias outras obras psicografadas por Humberto de Campos, com a assinatura dele. Só que aí ela perde a causa, porque o juiz entende que o espírito, ele já não é mais ali vivo, encarnado aqui, então tudo que ele produzisse através da mediunidade do Chico não cabia os direitos autorais à família. E isso, assim, gente, um processo judicial, né, é algo que é um transtorno. E aí, em 59, ele muda para Uberaba. Ele muda para Uberaba porque um sobrinho dele começa a caluniar e difamar Chico. Na época. Infelizmente, há de haver o escândalo, né, gente? Mas ai daquele que for motivo de escândalo, ele estava sofrendo obsessão, e aí isso estava trazendo um sofrimento, um transtorno muito grande para a família de Chico. Então, ele se transfere para Uberaba, né? Chegando em Uberaba, ele já chega trabalhando na Comunhão Espírita Cristã, que foi consolidada lá, e Chico, né, vai a sua trajetória toda, o restante da sua encarnação toda, reencarnação, na verdade, reencarnação lá em Uberaba. Bem, antes da gente falar da importância e do extenso trabalho de Chico, eu quero falar aqui que no final do livro, o Adelino da Silveira, ele enumera aqui as coisas pelo qual Chico passou. Ele teve uma doença, uma infância muito sofrida, e ele foi doente dos pulmões, dos 12 até os 40 anos de idade. E ele ficou gravemente enfermo de um olho desde 1931. O olho chegava até sangrar. Tem algumas fotos do Chico que ele está sem óculos, ele tem um estrabismo bem grave, né? 5 cirurgias de alto risco, 2 infartos, isso tudo com 75 anos de mandato mediúnico. Então, a gente vê aí um homem que passou por muita coisa, que dormia cerca de 3 horas por dia. E não era assistindo Netflix não, tá, gente? Era psicografando, trabalhando e recebendo pessoas, né, que iam até lá no centro, né, para conversar com o Chico. Então, vamos falar agora da importância e do extenso trabalho dele, que o tempo ali está curto. Então, Chico ele era um médium
quase que completo. Por que quase que completo? Porque talvez ele até tinha essas mediunidades que a gente não identificou, mas não foram utilizadas, né? Chico, ele tinha múltiplas mediunidades, e a mediunidade, gente, ela é como se fosse um espectro, né? Tem várias faixas. Tem um grau menor, um grau mediano, e a potência da mediunidade dele era muito grande. Então ele tinha audiência, ele ouvia os espíritos, né? Bicorporeidade, o que é isso? Ele ficava num lugar e o perispírito dele se deslocava. E aí a gente tem uma história, vocês conhecem a história de quando ele estava na União Espírita, na Rua Guarani? Ele estava numa sessão na União, entrou um homem transtornado com uma faca e foi, né, para atingi-lo. E aí foi contido por algumas pessoas. Em pouquíssimos minutos, a polícia chegou e conteve o homem. Quando a polícia chegou e conteve o homem e viu o Chico quietinho, sentado na mesa lá, aí o policial falou assim: uai, mas como é que você conseguiu chegar aqui antes da gente? O perispírito de Chico se deslocou e foi lá na rodoviária, que é a União Espírita na Guarani, é bem perto, né, alguns metros. Ele se deslocou e foi lá na rodoviária, chamou os policiais, os policiais foram lá conter o homem, e ele pediu, por favor, não sejam violentos com ele. Então, essas histórias, tem livro do Carlos Bacelli, tem do Ramiro Gama, tem muita coisa sobre o Chico e tem muitas histórias. Então, ele tinha essa mediunidade da bicorporeidade, um médio de efeitos físicos fantásticos. O Divaldo Franco foi operado ainda jovem pela irmã Sheila, e o médio de efeitos físicos foi Chico. A irmã Sheila se materializou e fez a cirurgia no Divaldo. Ela operou a garganta dele, as cordas vocais. E tem palestra dele, ele contando isso. Que, inclusive, ele deu um grito, né? Ela introduziu um instrumento na garganta dele pela boca, e ele gritou, e ela... mas você vai acordar os vizinhos. Então, ela materializou e o Chico foi o médium. Inclusive, haviam muitas reuniões de efeitos físicos utilizando a mediunidade de Chico, até que Emmanuel falou, parou, o seu trabalho, o seu compromisso são os livros, é com a instrução. E aí, Chico, muito obediente, parou, né? Mas médio de efeitos físicos. Inclusive, gente, tem uma pessoa que relata, eu vi outro dia na internet, que a mãe dela morava em Uberaba, e ela chegava no lugar, ela sabia que o Chico estava por perto. Ou diz que ele gostava muito de tomar vitamina lá na cidade de Uberaba, e ela ia chegando perto da lanchonete, ela já sentia o cheiro de rosas. E várias pessoas relatam que não era perfume não, tá, gente? Não era Jequiti, Mary Kay, nem a avó, nem nada. Ele produzia cheiro de rosas. Também é um resultado da mediunidade. Dupla vista, Chico conseguia enxergar muitas vezes eventos que iam acontecer. O Geraldinho Lemos, inclusive, conta uma história que o Chico advertiu na viagem de volta de Uberaba para Belo Horizonte, que iriam parar o carro dele como se fosse uma blitz, que não era para ele parar, e isso aconteceu mesmo. Então ele tinha dupla vista. Psicografia, que a gente sabe, né, pelos livros aí que a gente tem, foi tudo pela psicografia. Psicometria, que é uma mediunidade pouco conhecida, é uma mediunidade em que o encarnado que tem essa mediunidade, ele toca numa pessoa, num objeto, e ele tem, de uma forma muito rápida, ele faz leituras. Então, Chico, e olha que não precisava nem de tocar, né? Porque as pessoas chegavam, ele já sabia o nome da pessoa antes mesmo, e muitas vezes ele falava que era o Emmanuel, mas muitas pessoas próximas dele falam que era dele. Ele tinha muita coisa que ele falava que era o Emmanuel, né? O Emmanuel, mas muita coisa era dele, e ele tinha isso também, a psicometria, psicofonia, né, que os espíritos conseguiam se comunicar através dele, a vidência, que é ver,
Ele foi, durante longos anos, médium de receituário, inclusive Dr. Bezerra de Menezes receitava através dele, né? E xenoglossia, que também é uma mediunidade não muito conhecida, que Chico chegou a escrever em outros idiomas desconhecidos dele desta encarnação. É muita coisa, né, gente? E aí, as obras que Chico nos deixou têm várias características. Característica reveladora, como eu falei do nosso lar, né? O nosso lar trouxe muitas revelações da vida no plano espiritual, da organização, como que é, equipamentos, né? Nas outras obras tem lá o psicoscópio. O que é isso? É um equipamento que consegue fazer a leitura completa da nossa, né? Da nossa psique, dos nossos pensamentos, é muito reveladora. Identificadora, por quê? Por meio, o Parnaso de Além Túmulo, como eu disse, gente, as pessoas leigas começaram a entender que é humanamente impossível uma pessoa com até 4º ano de escola, nascida numa cidade do interior de Minas, conseguir escrever poema com a fidelidade literária de um poeta português, por exemplo. Né? Então, ela teve uma identificação da fidelidade, e isso foi muito importante para o movimento espírita ele ter ainda mais credibilidade. Edificadora e consoladora, quantas e quantas obras que edificam, consolam, coleção Fonte Viva e várias outras. Histórica romanceada, vários livros, principalmente ali os livros da história de Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão, que trazem a história do cristianismo primitivo, né? Não é um romance por romance, é um romance que tem muitos ensinamentos. Histórica, e inclusive tem uma curiosidade, né? Quando ele terminou de psicografar Paulo Estevão, no último dia, Emmanuel pediu para ele sair, ele estava na Fazenda Modelo, e aí debaixo de uma árvore estavam todos os personagens do livro que vieram pessoalmente agradecer a ele, Paulo de Tarso, Estevão, Abigail e vários outros. Né? Isso também é narrado por ele. Histórica geográfica, nós temos livros aí que trazem a história da missão do nosso Brasil, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que traz a missão, a constituição do nosso planeta Terra, que é a caminho da luz, para a gente entender como é que, né, que foi formado, por que tem povos tão diferentes entre si. Contemporânea, a gente tem muitas obras de Humberto de Campos que depois da polêmica do processo passou a se identificar como Irmão X, né? Que trazem várias entrevistas que Humberto de Campos fez a várias personalidades, Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro, né? E vários outros. Tem entrevista Kardec, Napoleão Bonaparte, enfim, né? Então tem um cunho contemporâneo. Evangelizadora, inúmeras obras voltadas para a evangelização. Na verdade, todas as obras evangelizam, né? Todas as obras de Chico vão evangelizar, mas ele tem muitas obras voltadas para o público infantil, adolescente e adulto, voltado para essa questão da evangelização. Tá? Tem Crianças no Além, Jovens no Além, tem livros da Meimei belíssimos, tem Alvorada Cristã, que tem historinhas, que tem cunho moral, é muito lindo. Cômica e instrutiva, nós temos Cornélio Pires e também Humberto de Campos, que tem crônicas que são divertidas, que traz sobre a vida no mundo espiritual ou sobre curiosidades que são muito divertidas. Eu recomendo fortemente uma que chama Belarmino Bicas. Belarmino Bicas, eu não sei qual livro dele, do Humberto de Campos, mas ela é bem interessante e de uma forma bem humorada faz a gente refletir. Científico, como eu disse, as 11 obras aqui, né, que começa com o Nosso Lar, tem um caráter científico profundo, de altíssimo valor. Inclusive, gente, tem teses de mestrado e doutorado usando essas obras como referência, e conscientizadora, fazendo um link ali com aquela parte evangelizadora também, né? Essa Crianças no Além, Jovens no Além,
traz muitas lições que nos conscientizam sobre a vida do além-túmulo. E aí, para a gente já ir caminhando para o final, né? A polivalência literária das obras de Chico, gente, resultou em artigos diversos, inclusive científicos, teses de mestrado, sobre ele e sobre a obra. Ele psicografou mais de 10.000 cartas, que tem até o filme As Mães de Chico, quantas e quantas cartas consoladoras, né? Coisa linda, um trabalho incansável, aí trazendo aquele alento para aquelas mães e para os pais e para as famílias. Mais de 400 livros, né, que eu já falei, e aí, gente, em 2018, eram mais de 50 milhões de vendas. Hoje, a gente não tem esse dado atualizado. Então, em 2018, mais de 50 milhões de vendas das obras de Chico, que foram traduzidas para vários idiomas. Entrevistas, gente, a perder as contas. Mas as mais marcantes foram as de 1971, no programa Pinga Fogo, que era para durar 1 hora, durou 3 horas. A audiência subiu a 75 pontos, que é um nível de audiência, assim, altíssimo, onde ele foi sabatinado por pastores, jornalistas, né, pessoas céticas, sobre os mais diversos assuntos. Influência de Chico está no cinema e no teatro. Só sobre ele nós temos cerca de 5 filmes sobre ele ou sobre, né, suas obras. 2026 vai ser um ano maravilhoso, gente. Nós vamos ter Sexo e Destino em filme, nós vamos ter As Vidas de Emmanuel, nós vamos ter um outro que é a continuação lá do Nosso Lar, né, que teve o Nosso Lar. Fábio Assunção, inclusive, está fazendo um papel que diz que mudou muito a vida dele, que eu já esqueci qual que é o nome do livro, se alguém lembrar me fala. Então a gente vai ter muita produção espírita ano que vem também. Nós temos 6 grandes documentários. Tem documentário que está lá na Disney, né, que a gente está à disposição, está em plataformas de streaming. Evidência judicial, vocês já devem saber, né, que em 76 houve um assassinato de um colega, assassinou o outro com arma de fogo e ele seria condenado. E Chico recebeu a carta psicografada do morto, né? Morto entre aspas, do desencarnado. E foi aceito em júri, porque inclusive era a letra do desencarnado. Foi feito o teste grafotécnico e o juiz, ele aceitou, e aí a absolvição do José Divino foi feita com uma carta psicografada pelo Chico. Hoje em dia não aceita mais, porque Chico é Chico, né, gente? Então, foi incontestável. O teste grafotécnico pegou ali e tinha detalhes também muito específicos. A novela Viagem, estava tendo reprise dela? Já acabou ou está tendo ainda? Acabou, né? Acabou há pouco tempo. Ela foi inspirada no livro Nosso Lar. E aí tem entrevistas com a Cristiane Torlone, com aquele outro lá, como é que ele chama? O Antônio Fagundes, que falam, né, que eles leram o livro dos espíritos, fenômenos aconteceram. E aí a gente tem as virtudes de Chico, gente, são muitas. Aqui algumas, né? Amor irrestrito. Nesse Lindos Casos de Chico Xavier, a gente tem tanta história do Chico, tanta história. Chico fazia trabalhos sociais, caritativos, assim, inúmeros, né? E até na hora de fazer o sacolão, o Chico era muito amoroso e caridoso. Vocês sabiam que ele escolhia só os tomates mais feios? Né? E a dona da quitanda lá chegava para ele: Chico, mas você escolheu os tomates mais feios, amassados, esse aqui está até podre. Não, minha irmã, é para a gente dividir o prejuízo, né? Que se eu levar só os bons, vai sobrar os ruins para os nossos irmãos e você também fica no prejuízo. Gente, quem é que tem esse pensamento, não é? Então, olha a caridade na sua vertente mais pura, porque a caridade era feita através da psicografia, do diálogo fraterno, né? Ele atendia todas as pessoas, até a última pessoa, através de ações sociais que ele fazia, né? Visitas fraternas, passe, enfim. Desinteresse pessoal, porque ele fazia tudo isso sem interesse, sem segundas, terceiras intenções. Uma disciplina gigantesca,
né? Uma humildade. Tem uma história aqui, ó, que é bem legal. Vou ser rápida, né? Certa vez uma senhora chegou para ele e disse para ele assim: Chico, eu já descobri o que eu fui numa vida minha passada, lá nos tempos apostólicos. E antes que ele pudesse falar qualquer coisa, ela falou assim: eu fui mártir, Chico, eu morri na arena, eu fui devorada por um leão. Aí o Chico olhou para ela e ela falou assim: e você, Chico, você já sabe quem você foi? Aí ele respondeu: ah, minha irmã, eu fui a pulga do leão. E a gente sabe que Chico foi a filha de Públio Lentulus, Lívia Lentulus, né? Isso aí já é sabido que ele foi Lívia Lentulus nessa encarnação, mas ele se considerava a pulga do leão. Inclusive, alguém chegou e falou assim: grande Francisco. Ele: não é grande não, se você tirar o Fran, fica só o cisco. Eu sou um cisco, né? Renúncia, porque Chico, a vida dele foi para doação, para a doutrina e para a doação, né? Ele não tinha pouquíssimos momentos de lazer, então era trabalho e doação o tempo todo, e uma simplicidade, né, fora do comum. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por 2 vezes, 2 anos consecutivos, em 81 e 82. Foi uma campanha que teve mais de 2 milhões de assinatura. Na época, a Rede Globo até que encabeçou isso. Teve pedidos em 29 países para a indicação dele, mas, infelizmente, ele não ganhou. Mas tudo tem o seu propósito, né? Em 81, quem ganhou foi um alto comissário da ONU, que trabalhava com refugiados. Em 82, eu não lembro, mas ele foi indicado por 2 anos. E ele ganhou um prêmio como o maior brasileiro do século, que foi promovido pelo SBT. E para a gente resumir, gente, que já acabou o nosso tempo, né? Chico era chamado pelos obsessores porque Chico tinha obsessor, gente. Teve uma vez que ele estava rezando fortemente pelas inúmeras dificuldades que ele passava. Vocês viram ali o conjunto de coisas, né? Fora que o salário, muito, né, um ordenado simples, e ele cuidava da família aqui em Pedro Leopoldo, e cuidou até a última irmã casar. E aí apareceu um espírito bem daqueles grandões lá das regiões, né, menos felizes. Você me chamou, Chico? Aí Emmanuel aparece para ele e fala assim: Chico, não ouse falar que você não chamou, hein? Aí ele: me chamei sim, meu irmão. E tem essa história aqui nesse livro. E o que você quer de mim? Meu irmão, eu sei que as minhas dificuldades, elas podem também ser as suas. Então eu te chamei para a gente junto, para a gente orar. Você para quem quer que você acredite, e eu para Deus, para a gente juntos, né, conseguir superar aqui as nossas dificuldades. Aí ele: Chico, você é difícil demais, né? E foi embora. Então ele era chamado pelos obsessores de invencível. Porque Chico era Chico. Então a gente finaliza aqui, ali bem cravado: não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Ele desencarna no dia 30 de junho de 2002, bem debilitado, né, gente? 92 anos de muito trabalho. Pensa a gente dormir. A gente dorme às vezes 4 horas na noite, 5, por algum motivo de força maior, a gente já fica mal-humorado, né? Então pensa um homem que dormiu aí poucas horas ao longo de toda uma encarnação, com esses inúmeros problemas de saúde. E ele partiu num dia que o Brasil teve muita felicidade, que a gente ganhou a Copa do Mundo, né? Que foi na Coreia do Sul. E ele deixou aí um grande legado. Só aproveitando os minutinhos finais. Aqui neste livro tem uma frase dele, só para a gente finalizar: eu sei o que eu devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser.
Então, tamanha a umidade do nosso querido e grande Chico. Muito obrigada, muita paz para todos vocês. Agradecemos a Elisângela, né, pelo trabalho da noite. Espero que todos tenham aproveitado bem tudo que foi dito, né? Quanta coisa interessante sobre Chico, que às vezes a gente não se apega, né? Às vezes a gente ouve aqui, ouve ali, mas deixa para lá, mas tem coisas boas demais para a gente seguir, exemplos, né? E Cristo deixou os exemplos e Chico era um seguidor fiel, né, dos exemplos de Cristo, coisa que nós precisamos fazer também, né, ser seguidores fiéis de Cristo. Bom, vamos dar alguns avisos. Nós temos na casa, às quartas-feiras, ainda com vagas, o estudo Introdução do Espiritismo, todas as quartas, 19h45 às 21h15. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a introdução ao estudo do Espiritismo. Esse estudo é voltado para aqueles que estão iniciando na tarefa, né? Que estão ingressando no Espiritismo e nos trabalhos da casa. E temos aos domingos ainda, de 8h45 às 10h15, o Evangelho Reditivo, que é o Livro dos Espíritos, as obras básicas do Espiritismo, né? E o Evangelho Reditivo, que é uma edição da FEB. Então, aqueles que quiserem, têm essas oportunidades de estudos disponíveis na casa ainda. Nós estamos na campanha do Natal Fraterno, que é para acolher aquelas famílias, né, que estão necessitadas. E precisamos de doações. Então, podem doar caixa de bombom, panetone, refrigerante, frango. Tudo que forem doar, ficar atento à data de validade, que tem que ser, no mínimo, até o finalzinho de dezembro, porque isso será entregue próximo ao Natal. Quem quiser fazer doação em dinheiro ainda pode ser doado. Tem o Pix ali no quadro, tá? E tem o QR Code também. Aqueles que quiserem doar, é só na doação colocar Natal das Famílias, que aí vai direto para essa campanha. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, buscar serenar nossos corações, agradecer pela oportunidade de ter mais um estudo na casa, para que possamos cada dia melhorar um pouco mais, baseando-nos nesses exemplos que são colocados aqui. Agradecer o Divino Mestre pelas oportunidades que temos a todos os dias e que muitas vezes não aproveitamos. Que sejamos mais fiéis, sejamos fortalecidos para que possamos cumprir tudo aquilo que precisamos aqui na Terra, praticando o amor, a caridade, em todos os ambientes que estivermos presentes, procurando acolher a todos que estejam à nossa volta. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa hoje e que possamos levar todos os ensinamentos que aqui conseguimos para todo o ambiente em que formos. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passo, podem se organizar em fila aqui à direita. Muito obrigado a todos e uma boa noite.